Por que estudar história? A história é importante porque eu particularmente acredito que para você ter alguma perspectiva de futuro, mudando o presente, construindo o presente, você precisa conhecer o seu passado. Muitos dos erros que nós às vezes cometemos ou que são cometidos é porque as pessoas não conhecem a sua própria história, não conhecem as suas origens e conhecem histórias que foram contadas ou inventadas ou construídas. E eu particularmente acredito que uma das importâncias de se estudar história é o fato de que para você construir o presente, ter alguma perspectiva de futuro, isso vale para todas as áreas da vida, você precisa conhecer o seu passado, né? E a Bíblia diz isso, está até na Bíblia, inclusive, Provérbios capítulo 22, versículo 28, né? É um outro contexto, mas o princípio é esse mesmo. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades que foram colocadas por seus antepassados. Se nós aplicarmos isso para a história, a gente precisa conhecer a história para que não se construa uma outra história, diferente daquela que é a verdadeira, daquela que é se é que existe uma história verdadeira, mas daquela que pelo menos você pode provar através de documentos, de fatos. E o meu objetivo hoje aqui, na verdade, como propõe o tema, é dar uma visão panorâmica e talvez de maneira analítica da história dos batistas. Eu confesso para você que é um grande desafio, né? Porque nós vamos aí caminhar desde o século XVII até o século XXI, e isso em cerca de 40, 50 minutos. Então é um desafio grande. Então muitas das coisas eu vou apenas citar, vou citar autores, vou dar a você algumas referências, já que você gosta, se é que você gosta. Se você não gosta, eu espero que você se converta. Talvez eu faça um apelo para gostar de história, porque eu também não gostava de história até o ensino médio, mas eu espero aguçar em você um pouquinho o amor, a paixão e o interesse, pelo menos, pela história. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que a história ela precisa ser entendida como uma ferramenta, né? E existem várias linhas históricas. Então a minha abordagem histórica hoje tem muito a ver com aquilo que um teórico chamado Michel de Certeau vai colocar para nós. Ele vai dizer que a história, na verdade, nada mais é do que uma operação. Toda história que é contada, produzida ou escrita ou compartilhada é resultado de uma operação que é resultado de uma relação entre o lugar de onde ela é produzida, os procedimentos de análise, ou seja, a prática de construção dessa história, e a escrita dessa história. De uma forma mais concisa, eu não vou gastar tempo com isso, mas quero só que você entenda. Na verdade, o lugar de produção é sempre a base que o escritor ou o autor toma como referência. A partir do seu grupo de referência, o escritor, ele escreve a história. Então, quando você ouve alguém, como você está me ouvindo, você precisa levar em conta qual é o lugar, a partir de que lugar esse historiador está pontuando essa história. Você precisa levar em consideração também a prática, porque todo discurso que a gente faz sobre o outro, sobre um fato histórico, sobre uma instituição, na verdade é construído em função da filtragem entre daquilo que pode ser dito e aquilo que deve ser esquecido. Todo historiador ele tem uma prática, e a partir do seu lugar e da prática que ele escolhe, ele vai permitir que algumas coisas sejam contadas e vai acabar, querendo ou não, deixando outras de lado. E eu, até por uma questão de tempo e por uma série de outras questões, até do meu lugar histórico, não tenho condições em 40, 50 minutos colocar todas as questões históricas acerca dos batistas. Então, a minha prática e a forma como eu escolhi apresentar essa aula para você vai definir talvez o fato de você sentir falta de alguns fatos históricos, de algumas questões, mas eu pretendo no final aí deixar alguns minutos caso você tenha algumas perguntas. E o Michel de Certeau vai dizer também que é importante você avaliar a escrita quando você lê um texto histórico, porque na verdade, segundo Certeau, escrever é construir uma frase percorrendo um lugar supostamente em branco. Ou seja, você precisa avaliar qual é o tipo de escrita desse autor. Então a gente pode dizer que historiografia, fazer história, falar sobre história, escrever sobre história, está diretamente ligado a um lugar de produção, a uma prática específica e a uma escrita. Então, feita essa introdução, o que eu vou colocar para você, o que eu vou compartilhar com você acerca dos batistas, tem muito a ver, por exemplo, com o fato de eu ser batista. Tem muito a ver com o fato de eu ser um historiador também da denominação batista. E tem muito a ver com algumas posições, querendo ou não, teológicas, pessoais e convicções que eu tenho acerca da história e acerca da denominação batista. Mas todas elas são embasadas em fatos, em argumentos, e obviamente, eu vou mostrar para você em alguns momentos aqui, não significa que seja a história verdadeira, mas é como historiador a minha perspectiva
de uma forma analítica da história dos batistas de uma maneira geral. Então, quando a gente fala de história dos batistas, a gente precisa começar com a origem. Os batistas, existem 3 teorias básicas acerca da origem dos batistas. A primeira delas é conhecida como JJJ, Jerusalém, Jordão, João, que vai defender e advogar que os batistas vieram de João Batista, que João Batista teria sido o primeiro pregador batista, Jesus foi batizado por um pregador batista, e a primeira igreja batista aconteceria lá, o movimento batista teria se iniciado no Novo Testamento. E se você quiser saber mais, existe um livro que tem na biblioteca chamado O Rastro de Sangue, e é uma construção de J.M. Carroll. É o clássico, talvez seja a referência que defende essa ideia, e hoje ainda existem pastores e líderes e pessoas que defendem essa tese, é uma delas. A segunda tese é a teoria, depois a manifestação pentecostal pode acontecer, mas é a teoria do parentesco espiritual com os anabatistas. Há uma outra corrente de historiadores que vai dizer que os batistas são descendentes ou são herdeiros dos anabatistas, não de uma forma histórica, mas como alguns princípios e heranças que os anabatistas vão trazer na sua origem. Os anabatistas, para você que não é muito afeito e que não teve aula de história, é um dos grupos pós-reforma protestante, da chamada reforma radical, que vai ter como característica, por exemplo, não aceitar o pedobatismo, o batismo de crianças, o batismo infantil. É uma das teses dos anabatistas, entre tantas outras. Então o grupo vai dizer que os batistas, na verdade, são herdeiros espirituais dos princípios anabatistas. E um terceiro grupo, do qual eu já quero adiantar, particularmente eu sou defensor, é de que os batistas vão surgir, na verdade, como grupo e como movimento dos separatistas ingleses, do século XVI, a partir da perseguição que vai acontecer na Inglaterra, da igreja anglicana. E nesse processo, movimentos separatistas ingleses, e entre esses movimentos surge um grupo liderado por Thomas Elvis e John Smith. E como eu dizia para os meus alunos na sala de aula, se você está escrevendo, escreva John Smith, não Joseph Smith, para não chegar na sua igreja dizendo que os batistas, um dos líderes da história batista, das origens históricas, que é Joseph Smith. Isso é história de outra religião ou seita, seja lá o que for. Mas os batistas é John Smith e Thomas Elvis, especialmente Thomas Elvis, que vai ser líder desse grupo separatista, que durante a perseguição foge para a Holanda, e lá eles têm todo um processo de aproximação com os menonitas, inclusive, e adotam esse modelo de forma congregacional, o batismo por imersão, não necessariamente por imersão ainda nesse tempo, mas o batismo em idade adulta, como pública profissão de fé, e uma série de outros movimentos, a separação de igreja e Estado, que vão caracterizar o movimento batista. E quando eles voltam para a Inglaterra, especificamente no ano de 1612, essa é a data histórica, é reconhecida como a primeira igreja batista, que se tem origem historicamente, numa comunidade chamada Spitalfields, em Londres, perto de Londres. Por que é que eu particularmente defendo essa teoria? Porque das 3 teorias, é a única que você consegue fazer uma sequência histórica. Você tem documentação histórica para comprovar uma linhagem histórica enquanto grupo. Eu não estou falando de teologia, eu não estou falando de doutrina, eu não estou falando de qualquer outra coisa que não história, como movimento, como organização, como instituição. Esse é o primeiro grupo sobre o qual nós temos documentação histórica. Então, as outras 3 teorias, você depois pode estudar aí na sua aula de História dos Batistas e resolver com o seu professor, mas particularmente eu acredito na terceira teoria. Agora, você diz assim, por que é importante saber disso? Que diferença, no caso de você ser batista, isso pode fazer em escolher uma dessas teorias? O fato de você definir e conhecer qual é a teoria que a pessoa defende vai ajudar na compreensão de alguns aspectos teológicos e práticos da denominação batista. Se você é batista, você sabe, por exemplo, que existem igrejas batistas que, ao celebrarem a ceia, algumas permitem, vamos dizer assim, somente para membros da igreja batista local, outras a celebram e convidam pessoas da mesma fé e ordem, e outras igrejas batistas celebram a ceia chamada livre evangélica, ou seja, todos os crentes em Jesus, profetas em Jesus podem participar, e isso está de certa forma ligado a essa compreensão de onde vêm os batistas. Aqueles, por exemplo, que vão entender que os batistas vêm de João Batista, não vão reconhecer, por exemplo, outras denominações históricas ou não históricas, e vão dizer que a denominação, e isso está no texto de Salomão Ginsburg, chamado Quem são os Batistas, que a igreja verdadeira, que a igreja única é a igreja
batista, porque ela teria vindo de João Batista. Isso tem, de certa forma, uma relação com a construção teológica de não ministrar a ceia a pessoas que não sejam batistas, por exemplo. E alguns que são mais, diria eu, zelosos, para ser politicamente correto, celebram e ministram a ceia somente para membros da igreja local. Então, mesmo se você for batista, mas de uma outra congregação, você não vai poder participar. Isso tem um pouco a ver com essa construção da origem da história dos batistas. Quando a gente fala, e aqui eu estou só sinalizando, não tem como a gente se aprofundar, senão o tempo nos toma tudo. Em linha histórica, a gente caminha com a construção de que os batistas, e entendendo que eles surgem na Inglaterra no século XVII, 1612, eles saem da Europa com esse primeiro grupo, migram para os Estados Unidos por conta do processo de colonização e de expansão das navegações, a Nova Inglaterra, a conquista da América que vai acontecer, e a colonização e a imigração dos europeus para a América do Norte. E nesse processo de imigração, esses imigrantes que vêm para os Estados Unidos, obviamente que levam consigo a sua fé, e lá estão os batistas. E é reconhecida a primeira igreja batista em solo americano, é reconhecida até hoje a igreja de Rhode Island, e você pode pesquisar isso depois com calma, enfim, é plantada essa primeira igreja numa das 13 colônias americanas, e a partir daí a denominação batista vai se expandir na América, vai começar a desenvolver um grande movimento missionário, e vai chegar até nós no Brasil. Para te dar informações talvez mais precisas e específicas, para você que gosta de datas e te dar, como diria eu, o caminho das pedras, a data da primeira igreja batista historicamente seria 1612, como eu disse para você, em Spitalfields. Nos Estados Unidos da América, 1639, a primeira igreja batista de Providence, nos Estados Unidos, tem o nome dessa mesma colônia. E a segunda em 1648, a igreja batista de Newport, do reverendo John Clark. E a partir daí os batistas vão se expandir pelo mundo. 1791, a partir de William Carey, começa o processo de expansão e de missão, trabalho missionário dos batistas, e é fundada e organizada a Sociedade de Missões no Estrangeiro. E a partir da influência de William Carey, Judson Taylor e volta para os Estados Unidos, e Ana Luther Rice, em 1814, fundam uma convenção na Filadélfia, com o nome de Convenção Geral da Denominação Batista dos Estados Unidos para Missões do Estrangeiro. A pessoa quase que tinha que fazer um semestre para decorar o nome da sua convenção. De que convenção que você é? Eu sou da Convenção Batista dos Estados Unidos para Missões do Estrangeiro. Não é qualquer convenção, mas é essa convenção que vai se preocupar em investir na questão de missões, quando a gente fala de batistas. E os batistas então vão chegar ao Brasil. Mas antes de entrar nessa perspectiva histórica de Brasil, eu quero rapidamente sinalizar para você de onde vem as nossas ênfases e influências. Talvez nem ênfases, talvez a expressão melhor seja influências eclesiológicas. A eclesiologia batista ela é extremamente influenciada por esses três movimentos: o movimento puritano, o movimento pietista e o movimento landmarquista. O movimento puritano, que vai surgir na Europa, o resgate da santidade, da vida pura, com o advento da reforma protestante, a discussão sobre o cristianismo, sobre Bíblia, sobre Deus ficou muito teológica, muito racional. O movimento puritano vai tentar trazer a reforma de uma maneira mais efetiva, e como desdobramento, como uma continuidade disso, na Alemanha, liderado por um sujeito chamado John Locke, surge o movimento pietista, o movimento de piedade, de resgate da oração, da leitura, da palavra de Deus, enfim. E esse movimento vai influenciar a formação eclesiológica batista. E quando isso chega nos Estados Unidos, esse movimento vai ser influenciado, ou melhor, a formação da eclesiologia batista vai ser influenciada pelo landmarquismo, que vai ser a base do movimento, boa base do movimento fundamentalista, os velhos marcos. E aí depois você precisa se aprofundar nisso e fazer um semestre de história dos batistas
para entender um pouquinho por que algumas igrejas são mais contemporâneas, porque outras são mais tradicionais, porque algumas igrejas batistas só usam órgão e piano, porque outras usam bateria, coreografia, e em outras igrejas batistas isso parece ser do diabo. Isso tem a ver com a construção histórica dos batistas, da influência que a denominação batista vai ter na sua eclesiologia desses três movimentos. Quando a gente chega à teologia, a coisa é mais complexa ainda. Batista é uma bênção, batista, né, é uma construção e na verdade uma coxa de retalhos. Por isso que quem não é batista às vezes Silas, né, não nos entende muito. Você é batista, você é calvinista, você é arminiano, você é milenista, pós-milenista, pré-milenista. Os batistas são uma construção que vem e até por conta de um dos princípios batistas que vai ser construído e trazido por Thomas Elvis, que é o da liberdade de consciência do indivíduo, né? Ele não deve pelo menos ser alienado, não deve estar sujeito a um dogma, mas ele tem a liberdade de consciência para entender, expressar a sua fé. A teologia batista ela vai ser influenciada por todos esses movimentos: luteranismo, calvinismo, o zwinglianismo e o anabatismo, né? Se você quiser ter uma visão mais histórica de tudo, eu trouxe alguns livros. Esse eu escrevi, foi o texto que nós usávamos aqui como texto base. Eu escrevi junto com o professor Jorge Pinheiro, né, o bom velhinho, né, não sei se ele ainda hoje, né, o Jorge está ali, o bom velhinho, então um garoto, né, menino, atleta, maratonista, é um paizão querido, e Deus me deu o privilégio de escrever com ele esse material, que é o Manual da História da Igreja do Pensamento Cristão. O que nós fazemos aqui? Na verdade, são cerca de 12 anos de aula, de sala de aula, e mais ou menos uns 50 anos de sala de aula. O professor Jorge tinha de experiência, então nós pegamos os 50 anos dele com os meus 12, né, e ele escreve sobre toda a construção teológica do cristianismo, desde o período interbíblico, e eu escrevo sobre a construção histórica. E nós partimos do período interbíblico e chegamos até o século XXI, passando pelo surgimento do islamismo, pelas cruzadas, a origem da Igreja Católica Apostólica Romana, a renovação carismática, enfim, teologia da libertação. Então, se você quer ter uma visão panorâmica, vale a pena. É um texto bastante interessante, com muitas tabelas, com muitos gráficos, e se não valer pela história, com certeza pela teologia vai valer você ler os textos do professor Jorge Pinheiro. E falando então de teologia, a gente vem para essa construção, e aí tem um quadro, depois eu posso deixar isso para vocês, que vai basicamente mostrar a construção da teologia. Isso aqui é baseado num texto do professor Israel Belo de Azevedo, que é um outro texto que eu recomendo para você, chamado A Celebração do Indivíduo, a formação do pensamento batista brasileiro. Se você é batista, se você é teólogo ou pastor, pretende ser pastor batista, quer entender, você precisa ler esse livro, porque é uma referência na construção do pensamento batista brasileiro. De uma forma sintética, o que é que ele vai mostrar para nós, como é que é construída a teologia batista. E eu vou ler para nós ganharmos tempo. Da mesma forma que os antigos anabatistas, os batistas têm a compreensão de que a palavra de Deus é fonte experimentada pela iluminação do Espírito Santo, que a regeneração é necessária para a vida nova e que a igreja é a associação voluntária de santos, e que deve existir completa separação entre igreja e Estado. Semelhante a Lutero, os batistas entendem que a teologia deve ser cristológica, que é a predestinação dos eleitos, e que a igreja é a comunidade dos santos em Cristo. Junto com Calvino, os batistas dizem que as escrituras sagradas são a suprema autoridade, e os batistas particulares afirmam também a doutrina da predestinação dupla e incondicional, enquanto os batistas gerais consideram que a predestinação é para a salvação de todos aqueles que creem. Da mesma forma que Zwingli, os batistas levantam a interpretação normativa da Bíblia, entendem o pecado como doença moral perdoável a qualquer tempo e afirmam que a salvação deve ser compreendida pela razão. O que é que isso vai gerar em nós? Os batistas não têm uma carta de dogmas, os batistas não têm um credo, os batistas têm princípios. E se você for consultar nos documentos batistas, que tem aqui na faculdade, na biblioteca da faculdade, você pode entender quais são os princípios batistas. Você não vai encontrar uma carta de dogmas, pode isso, não pode aquilo. Você tem princípios, e se você estiver dentro desses princípios, você ainda é um batista, desde que você não fira esses princípios, juntamente, óbvio, com a declaração doutrinária da convenção, que é um outro documento batista. Você acha que ser batista é fácil, que é só vir para cá, dar aula, abrir uma igreja, pregar e tal? Não, você precisa entender esse processo, porque tem muita gente que diz que é batista, mas deixou de ser batista há muito tempo e não sabe.
da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Então não é uma carta de dogmas, mas você tem uma declaração doutrinária e você tem princípios que basicamente dizem o quê? Basicamente dizem isso, os princípios que normatizam os batistas, no nosso caso, filiados à Convenção Batista Brasileira. Justificação pela fé, a confiança de aceitação de Jesus como Salvador e a total entrega da personalidade a Ele da parte do pecador. Tem até esse texto bíblico para não dizer que é invenção. A autoridade das Escrituras, a Bíblia, ela é o guia de fé e de prática do cristão. Então, olha os textos bíblicos. Sacerdócio de todos os crentes, cada pessoa seu próprio sacerdote, direto e pessoalmente responsável perante Deus. Perdão, 1 de Pedro 2,9. Batismo de crentes, a fé não vem do batismo, mas o batismo procede da fé. Por isso, os batistas não batizam crianças, porque é a compreensão de que a fé não vem do batismo, mas o batismo procede da fé. Então, aí os textos bíblicos que são a base para isso. As igrejas locais são autônomas e agem de forma independente e democrática. Então, os batistas não têm presbitérios, não têm sínodos. Cada batista tem o seu CNPJ, a sua diretoria e a sua autonomia para trabalhar. E trabalha ligado às convenções e às associações no princípio de cooperação. Mas cada igreja é autônoma, mas precisa, ao se filiar à convenção ou à associação, assumir nesse princípio de cooperação a responsabilidade de aceitar e praticar os princípios batistas e a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. E aí você que é aluno de grego, doutor em grego, depois você conversa com o Jonas, se você não foi aluno dele, ele vai explicar isso a você. Você que já estudou grego, com certeza teve que estudar isso para a prova. Vamos pular essa parte, que o negócio é história. Batismo por imersão. Os batistas, o batismo é uma forma simbólica do crente participar da morte e da ressurreição de Cristo. O argumento é que a palavra batismo vem de batismo, que significa mergulho, e Romanos 6, de 3 a 6, que fala, ao ser batizado, ele está sendo sepultado com Cristo, ou ser mergulhado, melhor dizendo, e ao ser levantado das águas, ele nasce para uma nova vida com Cristo. Então, aí outros textos que ratificam esses princípios batistas. Simbolismo das ordenanças. Para os batistas, batismo e ceia não são sacramentos, mas ordenanças deixadas por Jesus, ou seja, eles não concedem graça. Então, por isso que não há uma obrigação, nem uma definição de que tem que ter ceia todo domingo. Você vai encontrar igrejas batistas que celebram todo mês, igrejas que celebram todo domingo, igrejas que celebram a cada 4 meses, algumas que celebram uma vez no ano, por conta também dessa autonomia e dessa compreensão de que ela não concede graça, né? E aí você vai ter essa, de certa forma, essa liberdade nessa perspectiva. Segurança dos salvos. Os batistas não creem na perda da salvação. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus dentro dos princípios batistas. Quem é batista, uma vez salvo, salvo para sempre. Não quem é batista, né? Quem é salvo por Jesus, não quem é batista. Quem é salvo por Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre, né? Mas se for batista vai chegar mais rápido. Bobagem, só para você não dormir. Bobagem, você que está na internet, não liga para isso, só para você não dormir. E tinha os dois cochilando. E a expiação universal de Cristo. O que está nessa discussão? As batistas calvinistas, batista arminiana, e você já deve ter percebido nessa casa que existem professores batistas, professores arminianos e professores calvinistas. E nós convivemos muito bem, não nos matamos, não nos digladiamos, e você não vai nos ver em discussões teológicas acaloradas sobre arminianismo e calvinismo, ainda que o Itamir tente te convencer disso, né? Mas o Itamir, até porque ele não está aqui, eu conversei com ele hoje, eu posso falar mal dele, porque ele não está presente. O Itamir é idoso, né? Você leva em consideração, coitado, Itamir, mas está na Europa, está melhor do que nós. Mas essa não é uma questão central na doutrina dos batistas. E por conta dessa liberdade, né, dentro de parâmetros dos princípios da declaração doutrinária, então não se escandalize, não é um choque, esse é o nosso jeito de ser batista. Você vai encontrar pregadores batistas arminianos e pregadores batistas calvinistas. Se você quiser descobrir, estudar sobre a origem disso, se isso te inquieta, você volte lá para estudar a origem na Inglaterra e procure lá no Google, numa enciclopédia, se você for mais disciplinado, porque o Google traz muita bobagem também. Bote lá batistas gerais e batistas particulares. Isso está na origem, na gênese dos batistas, essa divisão, vamos dizer assim, essa diferenciação entre os calvinistas e os arminianos. Mas de uma maneira geral, o que está nos nossos princípios é que Cristo morreu por todos e não apenas pelos eleitos. Eu não vou entrar nessa discussão agora, mas
De jeito nenhum mesmo. O que a gente pode dizer então acerca dos batistas? É que como grupo, como instituição, ele é um grupo que tem bastante controvérsia. A gente falou de origens, controvérsia, 3 teorias. Você fala de teologia, controvérsias, arminianos e calvinistas, só para começar a brincadeira. Quando nós vamos para a história, propriamente dizendo, no Brasil, a gente vai falar da origem do trabalho batista no Brasil. O que surge? Controvérsias, para variar, né? E existe uma controvérsia, ou pelo menos existia, sobre a origem do trabalho batista no Brasil. Para ser sintético para você, o que vai acontecer é que durante décadas, a tese oficial dos batistas do Brasil é que o trabalho batista no Brasil teria se iniciado em 15 de outubro de 1882, na cidade de Salvador, na Bahia, com os missionários, William Bagby e sua esposa, Zacarias Taylor e sua esposa. Se você for embaixador do rei, se você não sabe o que é isso, não se preocupe, depois você... embaixador do rei, você cresceu tendo que decorar isso. Eu sinto te informar que isso é parte da história, mas não é toda a história. E por conta de uma série de questões que eu não tenho tempo de abordar aqui, essa foi a tese defendida durante muitos anos, liderada pelo pastor José dos Reis Pereira, uma das referências históricas da denominação batista, diretor do Jornal Batista, que era o órgão oficial da Convenção Batista Brasileira, e que vai construir essa história a partir de um livro que tem na biblioteca da faculdade, chamado História dos Batistas no Brasil. Durante muitos anos, esse livro foi a segunda Bíblia de qualquer seminarista batista. Ele tinha que estudar isso, principalmente para dizer no concílio o que o Reis Pereira tinha dito. O que nós, isso faz parte da minha dissertação de mestrado, começamos a descobrir, e a partir do trabalho de uma historiadora chamada Beth Antunes de Oliveira. A doutora Beth é uma historiadora do Rio de Janeiro, que começou, a partir do resgate da sua família, da genealogia da sua família, ela descobriu que cerca de 11 anos antes, havia um grupo aqui em Santa Bárbara do Oeste, de imigrantes norte-americanos, derrotados na Guerra da Secessão dos Estados Unidos, que eram adeptos da escravidão ainda, que vêm fugidos da guerra e que fundam uma igreja batista no interior de São Paulo, mas que por uma série de questões institucionais e missiológicas foi deixada, eu uso essa expressão, no ostracismo, no esquecimento. Lembra do que eu falei no início do Michel Dissertor? O lugar onde se escrevia a história era a instituição oficial, sustentada por missionários norte-americanos, extremamente conversionista e missiológica, ou missional. Então era importante que a história começasse com um grupo de missionários que veio e plantou uma igreja batista no Brasil. Mas a dona Beth, a partir desse resgate da genealogia da sua família, descobre que havia um antepassado seu que havia feito parte dessa comunidade de imigrantes, e ela começa a descobrir. Então algumas coisas simples, e isso está descrito ao jabá, o comercial, nesse texto, que é a síntese da minha dissertação de mestrado, chamado Marco Inicial Batista, que na verdade é fruto de 10 anos aí de leitura, não 10 anos, mas a leitura de 10 a 12 anos do Jornal Batista, de documentos, de atas, de entrevista com a dona Beth Antunes, que vai resgatar e mostrar que na verdade o grupo que estava aqui em Santa Bárbara do Oeste não era um grupo de imigrantes que não falava português e que não estava nem aí para o Brasil, mas ela consegue reconstruir essa história, e mostrar que na verdade a primeira igreja batista em solo brasileiro, que tinha inclusive reuniões em português, e que inclusive consagrou o primeiro pastor batista brasileiro, foi a Igreja Batista de Santa Bárbara, aqui em Santa Bárbara do Oeste, em 10 de setembro de 1871. E aí é uma série de fatores. Você pode se perguntar, puxa vida, mas quando é que isso é resolvido? Isso é resolvido há poucos anos atrás, na Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em Brasília, em 2009, né, Lourenço? 2009. Isso porque havia sido montado um GT, um grupo de trabalho, em 2003, 6 anos antes, do qual eu fiz parte, o professor Lourenço, e nós montamos, ou foi nomeada uma comissão, porque o professor Lourenço já trabalhava sobre isso, eu trabalhava, o professor Israel Bela de Azevedo, mas não havia por parte da denominação, por conta dessas questões institucionais e várias outras que a gente não tem tempo de discutir, de ter como marco inicial do trabalho batista no Brasil, uma igreja de imigrantes derrotados numa guerra, que eram adeptos da escravidão e que não tinham cara de missionários, não tinham nada a ver com missão, não era bonito isso.
E até porque aquela época, final da década de 60, início da década de 70, mais de 80%, um pouco mais, um pouco menos, do trabalho batista no Brasil era financiado financeiramente pelos missionários norte-americanos. Mais de 80%, ou 70% pelo menos, dos professores de instituições teológicas do Brasil eram missionários norte-americanos. Não havia essa coisa de você ter professores brasileiros que entendem a cultura como você tem hoje. Isso não existia. Eu sou da geração da década de 90 do século passado. Esse negócio é pesado do século passado, né? Mas eu me formei em 1994. Boa parte dos meus professores, e alguns deles muito bons, que foram até referência, inclusive como o Landon, que foi professor dessa casa, mas eram missionários norte-americanos, porque não havia uma educação teológica organizada, institucionalizada e com sustento que pudesse remunerar professores de tempo integral. O professor Lourenço e a professora Madalena vão desenvolver isso de uma forma específica nas próximas noites. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que no ano de 2003 é montado um grupo de trabalho para reavaliar isso, porque a Dona Beth, desde a década de 70 e 80, ou década de 80, começa a tentar escrever no Jornal Batista, mas ela não tem muito espaço. Então esse meu texto trabalha justamente que uma das razões disso perdurar por tanto tempo, inclusive em 1982, foi comemorado o centenário dos batistas no Brasil. E é interessante que quem não conhece essa história batista acha que o batista não sabe fazer conta, né? Porque em 1982 é comemorado os 100 anos. E o centenário, em 2000, os 140 anos. Em 2011 é comemorado os 140 anos. Aí você não bate a conta. Quem é desavisado e vai ler os documentos batistas, peraí, se 82 foi 100 anos, como é que dá 140 em 2011? A conta não fecha. É justamente porque no meio do caminho há uma mudança. Há uma mudança desse marco antigo, né? E alguns fatores vão corroborar para isso. Então no meu texto eu mostro e comprovo que foi uma questão de estrutura de poder. O lugar da escrita da Dona Beth era um lugar, ela não era pastora, ela não era líder, ela não estava na estrutura denominacional. E quem defendia a tese de Salvador era alguém que tinha toda a máquina, e sem nenhuma descrição pejorativa a respeito disso, mas ele estava na estrutura denominacional e ele tinha a voz e a vez para declarar isso. Se você quiser se aprofundar e se interessa, vale a pena ler, eu imagino que tem aqui na faculdade, a tese de doutorado do professor Roberto Kenji Yamabushi. Ele trabalha esse mesmo assunto, mas na questão de gênero. Ele aborda esse mesmo texto, eu trabalho a relação de poder. E ele vai dizer o seguinte: há um outro agravante. Dona Beth é uma mulher, numa denominação que nas décadas de 60, 70 e 80 predominantemente é liderada por homens. Mas você conversa com quem, isso é uma outra história, porque isso vai longe também. Então, essa mudança vai basicamente trabalhar o seguinte, né? A Dona Beth Antunes, ela, quando constrói a história dos batistas no Brasil, e os dois textos estão aqui na biblioteca, ela quer proceder no resgate da história familiar. O Reis Pereira, quando escreve o livro dele, ele quer exaltar o espírito missionário da denominação batista. A definição do centenário dos batistas acontece em 1970, 1971, quando é definida a campanha nacional de evangelização, de plantarmos não sei quantas mil igrejas, fazemos isso, e no final, em 1970, se define que em 1982 se comemoraria o centenário. Uma coisa que é muito interessante, tem documentos a respeito disso, que apesar de ter 12 anos para escrever 100 anos de história dos batistas, o Reis Pereira leva 2 meses. Em outubro de 81 ele começa a escrever o livro, ele leva 2 meses para escrever 100 anos de história, e quando perguntado sobre o material da sua pesquisa, ele fala de conhecimento pessoal e anotações pessoais e informações de memória. Então está lá no texto, está na pesquisa, e o trabalho da Dona Beth Antunes levou mais de 12, 13 anos. Ela tem documentos da Junta de Missões dos Estados Unidos, ela conseguiu autorização para os arquivos, ela levantou toda a lista de passageiros, imigrantes norte-americanos que desembarcaram no Porto no Rio, e ela foi a Santa Bárbara do Oeste e levantou todas as lápides dos imigrantes norte-americanos daquela época, entrevistou os descendentes de todos eles. E aí entra o que Michel dissertou diz: o lugar da história, a prática da história e a escrita da história. Então, a gente que é historiador, a gente ficava inquieto com isso. Mas é interessante que, por que demora de 2003 até 2009? Bom, deixa eu só levantar que eu vou contar isso no final. A Dona Beth, então, ela quer apresentar uma biografia do primeiro pastor batista no Brasil, e o Reis Pereira quer incentivar as ações missionárias da denominação.
Vale a pena chamar a sua atenção para algo interessante. Ela descobre, quando vai levantar a biografia, a genealogia do seu antepassado, que havia um pastor batista chamado Antônio Teixeira de Albuquerque, batista brasileiro. Em todo o texto do José dos Reis Pereira, ele vai chamá-lo de ex-padre, porque ele é um ex-padre. Ele tinha sido padre, tinha se convertido e tinha sido consagrado pastor na Igreja Batista Santa Bárbara do Oeste. Mas o lugar de escrita do Reis Pereira e a prática dele diz o quê? Ele não está mentindo, ele é um ex-padre, mas ele não registra que ele é um pastor batista. Ele sempre vai usar a expressão o ex-padre Antônio Teixeira, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. E Dona Bete Antunes descobre nessa questão familiar que ele tinha sido consagrado, e ele escreve então e começa a escrever a biografia dele, e dizendo, tem aqui, se eu não me engano, tem na biblioteca esse livro, Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro. E quando ela vai escrever sobre Antônio Teixeira de Albuquerque, ela diz, bom, você tem um pastor batista brasileiro? Deve ter mais brasileiro nessa história, mas aí você tem que comprar o livro para saber o resto da história. Dona Bete Antunes, ela quer promover o resgate de uma comunidade de imigrantes norte-americanos. O Reis Pereira quer demarcar o espírito de progresso da denominação. De uma forma prática, qual é o lugar de Reis Pereira? Ele está escrevendo a história dos batistas no Brasil a partir da denominação batista e da sua intenção de comemoração do centenário. Já estava definido que ia ser em 82. Vou abrir um parênteses aqui. Não sei se o professor Lourenço sabe disso, mas um amigo meu estava na convenção em Salvador, e disse que havia uma expectativa muito grande pelo lançamento do livro do centenário. Mas como ele começou a escrever 2 meses antes, não ficou pronto, a coisa ficou em cima. No dia do lançamento do centenário, ele chegou com uma caixa que foi impressa às pressas para lançamento no dia do centenário. E você há de convir que 100 anos de história. Muito obrigado. Eu queria ter um filho assim, viu? Você é. Vai ter aumento na mesada, viu? Fica tranquilo. Tem até água aqui embaixo, me deram água, mas por conta do tempo eu não consegui nem abrir a garrafa. Mas obrigado, viu, Lucas? Ficou mais fácil assim. Então, ele chega com os livros. Então, você escrever, e eu não estou dizendo, é uma história ruim, não. É um bom material, tem muita informação, até porque o foco da Dona Bete é trabalhar basicamente o início do trabalho batista do Brasil. O professor José dos Reis Pereira, ele trabalha uma história mais ampla, o surgimento de missões, isso tudo é muito importante. Mas a gente precisa levar em consideração algumas questões. Você olha o livro da Dona Bete Antunes, por exemplo, o livro do Reis Pereira, qual é a escrita dele? É uma narrativa, praticamente de ponta a ponta. Não existem praticamente notas de rodapé, fontes bibliográficas. Você que está aí fazendo o seu TCC e começou a pegar a fase de apresentar pesquisas, você sabe que você precisa aprender a fazer nota de rodapé. Você não pode dizer qualquer coisa, dizer quem é, não, o Espírito Santo me disse. Baixou o negócio aqui, a gente não acredita nisso. Tem que dizer quem escreveu isso, você descobriu esse negócio. E isso é um princípio acadêmico de qualquer pesquisa. E o livro do Reis Pereira não traz, é basicamente uma narrativa onde ele vai contando, e ele diz qual é a prática dele. Ele escolhe escrever a história a partir, isso é uma fala dele, de memórias e de escritos pessoais. Quando você chega na Dona Bete Antunes, qual é o lugar? Ela escreve a história a partir de um grupo relegado ao ostracismo denominacional. A escrita dela é uma narrativa técnica. Isso. Eu sou batista, então quase que eu sou batista por aspersão agora. Uma narrativa técnica. O que eu estou dizendo, querendo dizer, obrigado, Rodrigo, com narrativa técnica? Se você levanta o livro da professora Bete Antunes de Oliveira, praticamente tudo que ela afirma no livro, praticamente tudo que ela diz no livro, existe documentação, em sequência. Você tem, por exemplo, a lista dos passageiros, você tem uma série de documentos que estão anexados no próprio livro, que vão contribuir e que vão ratificar tudo que ela está dizendo, vão documentar tudo que ela está dizendo. Qual é a prática? Ela busca pelas fontes e informações registradas e por testemunhos acerca disso. É interessante que quando essa comissão, esse grupo de trabalho foi montado, isso foi bastante interessante. Essa comissão foi montada em 2003, eu me lembro como se fosse hoje, em Belo Horizonte, e ela deveria apresentar o parecer em 2003, e o relator da comissão, na hora de apresentar, e o Lourenço era membro da comissão, se eu não me engano, estava definindo um parecer, e na hora de demonstrar o parecer, ele disse, olha, a comissão definiu uma coisa, mas eu queria dar a minha opinião. Não sei se você lembra disso. E isso gerou uma confusão
que de 2013 até 2009, essa questão não foi trabalhada e não foi definida, e só foi definida na Assembleia da Convenção Batista em 2009, em Brasília. E aí você diz, o que mudou, professor? Quais foram os fatores que de certa forma contribuíram para isso? Eu daria para você 2, que aí é uma opinião pessoal minha. Primeiro é a morte de José dos Reis Pereira. E por que a morte dele? Porque é uma referência, é uma liderança batista histórica, né? E a morte dele, querendo ou não, contribui de alguma forma para que esse assunto pudesse passar, até para que não se causasse um desconforto, ou talvez uma desonra à memória dele. Mas talvez o aspecto mais forte é o fato de, nesse mesmo período, a primeira igreja batista do Brasil ter sido desligada da Convenção Batista Brasileira por algumas questões doutrinárias. Então, e essa é uma opinião minha como historiador, eu estou dizendo, não é uma questão, mas é uma opinião minha, eu coloco isso no meu texto, né? Talvez tenha sido mais conveniente ter como marco inicial um grupo de imigrantes norte-americanos derrotados numa guerra, do que uma igreja que não faz parte mais da Convenção Batista Brasileira e que está vinculada a movimentos pentecostais ou neopentecostais, sem nenhum demérito de movimentos pentecostais ou neopentecostais, mas como questão de marcos, eu acho que essa é uma coisa que talvez vai influenciar, mas é uma questão para você discutir mais à frente. Só para resgatar um pouquinho da história e caminhar para o final, a convenção, como convenção, ela é estabelecida em 1907. O que é a convenção? Na verdade é a reunião ou a união de igrejas batistas de todo o Brasil. A primeira igreja batista é organizada em 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara do Oeste. A segunda, na Igreja Batista da Estação, no interior de São Paulo. E a terceira, em 15 de outubro de 1882, com os missionários. O que é importante lembrar disso? O Begby e esses missionários, isso só é resgatado pela Dona Beth. Eu, pelo menos, não sabia disso antes do livro da Dona Beth. Esses missionários que fundaram a igreja em Salvador, na Bahia, ao chegarem no Brasil, eles passam alguns anos em Santa Bárbara do Oeste, se tornam membros dessa igreja para aprender a língua, inclusive, e quando eles saem para fundar a Igreja Batista primeira em Salvador, na Bahia, eles saem com cartas, esse é um jeito batista, né, de fazer, demissórias ou de transferência da Igreja Batista em Santa Bárbara do Oeste. Os 2 casais de missionários, mais o Antônio Teixeira de Albuquerque. E nesse processo, então, e aí a importância dos missionários é um papel fundamental, porque os imigrantes norte-americanos iniciam o trabalho, mas é a ação dos missionários, por toda a sua experiência, por todo o seu know-how, por tudo aquilo que tinham, que vai ser responsável pela expansão do trabalho batista no Brasil. Para que você tenha uma ideia, esse trabalho ele vai crescer, e por volta de, deixe-me achar aqui a data, já tinham organizado os primeiros 25 anos, a partir de 1871, 1882, em 25 anos já tinham sido organizadas 83 igrejas e já haviam cerca de 4.200 membros nas igrejas batistas no Brasil. Como essas igrejas têm esse princípio de autonomia, como é que os batistas normalmente se organizam? Em convenções, um princípio de cooperação. E a Convenção Batista Brasileira, ela é organizada, a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, em junho de 1907, 22 de junho de 1907, acontece a primeira Assembleia da Convenção Batista Brasileira, que é a reunião de todas as igrejas batistas do Brasil para tomar decisões, para juntar esforços para fazer missões, etc. E 22 de junho de 1907, em Salvador, foi composta, e aí dados históricos, de 43 mensageiros enviados por várias igrejas e organizações. Nessa convenção foram criadas 7 juntas, 7 organizações para auxiliar no trabalho. Junta de missões, 2 juntas missionárias, de missões nacionais e de missões estrangeiras, que hoje é conhecida como Junta de Missões Mundiais, uma junta para a Casa Publicadora Batista, que depois vai se tornar Joerp, e que depois é uma outra história, uma junta para a União de Mocidade Batista, que vai se tornar a JUMOC, e hoje é a JBB, é a Juventude, está rindo, né, Jonas? É a Juventude Batista Brasileira, e uma junta para cuidar da educação do seminário, e outra para cuidar da administração do seminário, né? Então as áreas de missões, de educação religiosa e publicações e educação teológica foram as que receberam mais atenção. Para fechar o nosso recorte,
os batistas vão investir muito na questão da educação, né? Ela é uma marca visível. Não vou entrar e não vou me aprofundar nisso, porque o professor Lourenço vai falar da questão da educação teológica, mas eu quero só dar uma visão macro para você da importância disso, principalmente porque um dos carros-chefes do trabalho batista no Brasil começa com as chamadas escolas bíblicas dominicais e as chamadas organizações de treinamento, né? Os templos vão se tornar, na verdade, complexos educacionais. As salas de aula, a professora Jacira está aí, pode trabalhar e vai trabalhar isso com você com muita propriedade, a área dela, né? As igrejas eram esses locais de ensino. Inclusive, no momento que o Brasil vivia, tinha uma importância muito grande, né? Porque o Brasil vinha de um processo de alienação não só religiosa, mas principalmente cultural, por conta do processo de catequização dos jesuítas e catolicização, isso aí, amém. Então, onde as pessoas eram catequizadas e não tinham acesso à leitura nem à cultura, para que pudessem ser direcionadas e orientadas. E os batistas, assim como outros grupos protestantes, têm esse papel de, através da escola bíblica dominical, trazer a leitura e trazer o conhecimento. Nesse processo também, com a educação chamada religiosa, vem a educação teológica. Primeiro com os missionários, que começam e precisam formar pastores. E onde é que os missionários, pastores brasileiros, onde é que eles fazem isso? Eles começam a fazer isso nas suas próprias casas. Os missionários começam a reunir alunos e alunas vocacionadas que começam a formar esses pastores nas salas das suas casas, e depois vão surgir os seminários. Historicamente, o primeiro, o Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, que está em Recife, é fundado por Salomão Ginsburg, em 1º de abril de 1902, e o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica na Tijuca, no Rio de Janeiro, fundado pelo missionário John Watson Shepard, em 1908. E a partir desses dois, vão surgir diversos missionários, inclusive a faculdade, seminários, e instituições teológicas, como a Faculdade Teológica Batista de São Paulo. E a partir disso vão surgir também depois os chamados colégios batistas, né, como nós temos aqui na esquina. O primeiro deles é o Colégio Taylor Egídio, que é fundado na cidade de Jaguaquara e existe até hoje, foi fundado em 1922. E aí depois, na sequência, vem o Colégio Batista Brasileiro de São Paulo, que é um dos mais antigos. O colégio é o segundo do Brasil. O Colégio Batista Americano do Recife, o Instituto Batista Industrial de Corrente no Piauí, Colégio Americano em Vitória, Colégio Batista Shepa do Rio de Janeiro, Colégio Batista Alagoano, obviamente em Alagoas, Colégio Batista Fluminense em Campos, no Rio, Colégio Batista Mineiro em Belo Horizonte. A partir daí, as convenções estaduais, as associações, igrejas, inclusive particulares, vão organizar colégios batistas. Agora, nem tudo foram flores, né? Na verdade, a história batista, ela é permeada por algumas controvérsias, inclusive algumas delas nós estamos vivendo hoje. Então, se você quiser saber um pouco mais disso, por exemplo, a questão do Manifesto Batista, se fala muito de teologia de missão integral hoje, mas antes de se falar de teologia de missão integral, os batistas já têm um documento chamado Manifesto dos Batistas do Brasil, que basicamente discutia, os batistas estavam discutindo aquilo que hoje se fala na missão integral. Para você ter uma ideia, o pastor Irlande Pereira de Azevedo tinha cerca de 18, 19 anos, 20 anos, ele foi o secretário do grupo que redigiu esse documento, e você pode saber mais, e vale a pena saber mais sobre isso. Né? Há uma outra questão, controvérsia polêmica, que é a questão da cisão na década de 60, né, do surgimento da Convenção Batista Nacional, a experiência que aconteceu nesse quarteirão, com o pastor Ernesto Tonini, aqui nessa faculdade, aqui na Igreja Batista em Perdizes, enfim, onde surge o chamado racha, né, da denominação batista, o grande cisma que acontece na década de 60. Então, são muitas controvérsias, e como não podia deixar de ser, eu e o professor Jorge, né, sempre inventando moda, chamados por essa inquietação, e até porque vários colegas estavam pesquisando sobre essas controvérsias, nós editamos com vários colegas um texto chamado Os Batistas, Controvérsias e Vocação para a Intolerância. Né, algumas pessoas, quando esse livro foi lançado, disseram que era um autorretrato do Jorge, né, a cabeça da bandeja aqui, né, porque nós trabalhamos aqui a questão de ordenação feminina, o cisma na década de 60, as relações de poder na denominação batista, e na verdade são vários professores, inclusive da casa, que tiveram suas teses de doutorado, dissertações de mestrado, e nós convidamos para transformar
em artigos para que a gente pudesse compartilhar isso. Então, existem vários textos aqui do professor Kenji, do professor Leandro, do professor Jorge Pinheiro, do José Eduardo Lopes. Então é um texto que vale a pena. Se você gosta de controvérsias, esse é um livro que eu recomendo para você. Deixa eu terminar então, dentro daquilo que eu quero me propor a você. O que é ser batista? De uma forma sintética, se é que batista pode ter uma identidade. Não, Lourenço fez parte de um GT de identidade denominacional. Acho que com 10 anos eles não conseguiram chegar a uma conclusão, porque essa identidade, você tem parâmetros, você não consegue botar um rótulo. Então é uma tentativa minha, para você que não é batista, principalmente, o que é ser batista? Na verdade, a gente pode dizer que ser batista é fazer parte de uma igreja local autônoma em relação aos poderes do mundo, religiosos e do Estado. Entender que a igreja local é uma assembleia que se reúne para celebração, proclamação, ensino e comunhão. Ser batista é ter por base a liberdade de pensamento e de expressão religiosa que os batistas ingleses e norte-americanos defenderam para as suas sociedades, ajudando a construir nações que foram impactadas pela fé cristã. Ser batista tem por base a unidade eclesiológica e a unidade ao redor da doutrina dos apóstolos. Agora, isso aqui é muito importante. Existe uma unidade eclesiológica, sim, um princípio, e uma unidade ao redor da doutrina, mas sem impor uma uniformidade litúrgica ou cultica. Por isso você encontra cultos mais tradicionais no meio batista e cultos mais contemporâneos. Mas liturgia, eclesiologia não é a mesma coisa que liturgia e culto. Você procura os professores da área de música e teologia, eles vão te explicar, porque liturgia, culto e eclesiologia são coisas distintas, que se completam. Tem por base a diversidade que nasce da pluralidade cultural. Ser batista é ter a Bíblia como única de regra, de conduta e fé. É entender que ela foi escrita por homens movidos pelo Espírito Santo e que sua autoridade está acima da tradição, dos concílios e do magistério de qualquer igreja. Ser batista é professar Jesus Cristo como Salvador pessoal e dar testemunho dessa fé através do batismo bíblico em nome da Trindade de Deus. Ser batista é ter por base a origem da fé batista no Brasil, a partir de imigrantes missionários norte-americanos e de brasileiros que, através do trabalho dedicado e persistente, entregaram sua vida pela evangelização no Brasil. Segundo informações do próprio site da Convenção Batista Brasileira, e agora do mês de junho para cá os batistas estão fazendo um censo, ou realizando um censo para tentar resgatar, sua identidade, mensurar a sua identidade, os seus. Você entrar no site lá, batistas.com, existe um censo que está sendo organizado e coordenado pela Junta de Missões Nacionais, mas os dados que nós temos hoje é que os batistas hoje são no Brasil 13.436 igrejas e congregações e aproximadamente 1,7 milhões de batistas da Convenção Batista Brasileira. E aqui nós temos batistas regulares, a Convenção Batista Nacional, mas a Convenção Batista Brasileira, cerca de 1,7 milhões de batistas da Convenção Batista Brasileira, o que perfaz cerca de 0,8% da população brasileira. Era isso que eu tinha para tentar compartilhar com vocês, em torno de 4 ou 5 séculos, em 40, 50 minutos, e eu estou à disposição. Foi um grande prazer. Que Deus abençoe vocês.